Ver a aurora boreal é o sonho de muita gente. Normalmente quem busca esse espetáculo vai até a Noruega ou a Islândia. Mas existe um lugar muito menos conhecido, escondido no clima polar extremo, onde também é possível realizar esse sonho. Eu viajei até o norte das Américas para explorar esse destino, mas para isso tive que enfrentar um ambiente que desafia os limites do nosso corpo, onde o frio de até menos 40 graus faz cada segundo a céu aberto te lembrar por que comparam esse lugar à Sibéria. Vale a pena o desafio? Bora descobrir! Muito bem, guerreiros e guerreiras, bem-vindos a Yellowknife, a cidade mais fria do Canadá e o principal destino das Américas para se ver a aurora boreal. No momento que eu tô gravando isso pra vocês, a temperatura aqui é de menos 38 graus. E pelas próximas 3 noites por aqui, eu vou sair justamente à caça desse fenômeno incrível, espetacular da natureza, enquanto eu tento sobreviver ao rigoroso inverno desse lugar. Além de te mostrar todos os detalhes dessa experiência, obviamente a aurora boreal é um fenômeno que só se vê à noite. E de dia, tem alguma coisa pra fazer em Yellowknife? Como as pessoas aqui vivem? É isso que você vai ver nesse vídeo, vem com o Fô, que eu vou te mostrar. Yellowknife é a capital dos chamados Territórios do Noroeste, uma região pouquíssimo povoada no norte do Canadá. Para chegar até aqui, primeiro eu peguei um voo saindo do Brasil até Toronto, maior cidade do país, e depois um voo interno de mais de 4 horas de duração até o aeroporto de Yellowknife. E logo que você sai do avião, já percebe aí na esteira de bagagem o que pode te esperar lá fora. Yellowknife é uma pequena cidade muito imersa na natureza ártica, e a primeira coisa que eu fui fazer por lá, após vestir literalmente 5 camadas de roupa, foi justamente sentir de verdade esse ambiente totalmente inóspito. É uma sensação completamente bizarra e muito difícil de gravar, porque eu acabei de guardar a câmera e ela tava com 93% de bateria. Quando eu guardei, ela esquentou um pouco, já foi pra 97%. E é só tirar um pouquinho a luva que sua mão congela. Eu tô um pouco gripado e só de estar com todo esse frio, parece que todo o ranho aqui já congela dentro do nariz. Qualquer gota de lacrimejar que sai dos meus olhos, eu já sinto ela ficando um pouco sólida. É muito louco essa sensação de estar menos 32 agora, mas vale muito a pena. Olha essa vista com a cidade lá no fundo e todo esse lago congelado aqui atrás. O famoso Frame Lake, aqui a trilha para justamente andar ao redor dele. Talvez o lago mais famoso ou o mais visitado aqui de Yellowknife. Isso é uma completa loucura. Eu entendo você querer vir aqui como turista, eu sempre quis experimentar temperaturas extremas, mas morar num lugar desse, ter isso aqui por metade dos dias do seu ano, ter que suportar esse frio o tempo todo, conviver com todas essas roupas, ter que ficar colocando tudo isso aqui, tirar o casaco, colocar casaco o tempo todo, proteger nariz, não conseguir respirar direito às vezes, durante toda a sua vida, é uma coisa que eu nunca vou conseguir entender. Mas que esse lugar é muito bonito, é maravilhoso, com certeza é. E aí, você toparia trazer seus filhos ou você, sendo uma criança, brincar neste parquinho com estas temperaturas? Fui tentar gravar um vídeo em 4K no celular e o que aconteceu? Desligou completamente, a bateria dele simplesmente foi pro espaço. Tava com 80 e pouco por cento de bateria e acabou. Então vou ter que ficar aqui dentro um pouco pra esquentar o celular e aproveitar um pouquinho também me esquentar, porque tá muito frio. É realmente difícil, porque a paisagem é muito bonita, você quer ficar lá fora o tempo todo, só que não rola. Principalmente você tá gravando, você tá tirando foto, é certeza que a bateria do celular vai acabar, que a bateria da câmera vai acabar repentinamente. Inclusive eu trouxe 3 baterias aqui pra câmera, enfim, complicações de se viajar pra lugares extremos. Toda a região muda completamente entre as estações do ano, não somente por conta da neve que se acumula no inverno, mas também pela enorme quantidade de lagos próximos a Yellowknife, obviamente congelados agora, proporcionando tanto paisagens de campos abertos de gelo, como de pequenas florestas boreais mais fechadas ao redor da cidade. O que é muito legal aqui de Yellowknife é que você tem todas essas trilhas aqui no meio da natureza, muito próximas da cidade, porque a cidade tem só 22 mil habitantes, então é um vilarejo praticamente no meio da natureza, e aí você consegue caminhar por esses lugares e, de certa forma, em segurança, né? Porque se você começar a morrer de frio, você sai correndo e volta pra cidade e se abriga, né? A trilha ao redor do lago nem é tão grande assim, mas o percurso te consome muito mais tempo do que você imaginaria, por estar caminhando na neve profunda e com muitas roupas pesadas. Além de admirar as paisagens da floresta e do lago, você pode perfeitamente usar as trilhas para andar de snowmobile, como essa fera aí cruzando o meu caminho. Esse passeio tá agendado e eu vou mostrar mais pra frente aqui no vídeo.
Realmente é um baita exercício físico e mental permanecer por muito tempo nessas condições. E não demorou muito até eu resolver voltar pro centro da cidade e achar um lugar para almoçar, num estado um tanto deplorável após passar horas com uns 3 gorros na cabeça. No cardápio, um clássico britânico, o fish and chips, acompanhado de uma cerveja local. Tanto esse casacão roxo que vocês viram, quanto a bota e também a calça que eu tava usando por cima de todas as camadas, foram alugados por $40 canadenses por dia, diretamente na guest house em que eu fiquei hospedado. E que por sinal foi uma baita escolha para deixar a experiência polar ainda mais memorável. A Hacho House é uma enorme casa com vários quartos bem confortáveis, como o que eu fiquei hospedado, banheiro bem espaçoso e uma enorme cozinha com café da manhã à vontade 24 horas por dia, sempre muito bem acompanhado dos guardiões felinos da casa. O preço não é barato, mas se comparar com as outras opções da cidade, eu achei o custo-benefício excelente. Acho que não tem muitas coisas melhores para se fazer antes de caçar a aurora boreal do que acompanhar esse incrível pôr do sol aqui no Lake Frame. Tem o sol para aquecer, é hora de sair no frio ainda mais extremo em busca da aurora boreal. Para isso, eu recomendo demais que você feche um tour com alguma das várias empresas que levam grupos de turistas para realmente caçar as luzes do norte. Eu fechei um pacote de 3 noites de tour com a Northern Lights Tours por $225 canadenses, um valor consideravelmente mais barato do que o que eu paguei na Noruega, por exemplo, em 2022. O guia te busca no seu hotel num ônibus não muito moderno, mas o suficiente para te levar a qualquer lugar nas redondezas onde ele já tenha mapeado que o céu estará limpo, sem nuvens, e esse é o fator mais importante para se poder ver esse fenômeno. Se a atividade solar que gera a aurora boreal estiver acontecendo, o seu trabalho para ver é garantir que não haja nada bloqueando a sua vista. E nessa noite o espetáculo foi de tirar o fôlego. Segundo o próprio Julian, guia e dono da empresa, o Fo deu a sorte de estar em Yellowknife no melhor dia da temporada de caça às auroras, que vai de outubro até março. Uau! Gravar a aurora é algo bem complexo, principalmente por conta da escuridão do ambiente e da sensibilidade necessária na lente da câmera para capturar a luz por completa. Praticamente todos esses vídeos foram gravados com o meu iPhone mesmo, mas o Julian não poupou esforços para garantir que todos tivéssemos as melhores fotos possíveis com a aurora. Dá uma olhada nessas aí, por exemplo. Don't move, don't move. 3, 2, 1. Okay, you guys are good over there? Don't move. O mais normal é ver a aurora 100% verde, mas quanto mais a atividade solar se intensifica, é possível observar luzes rosas ou brancas, compondo um espetáculo que compensa e muito o frio de menos 35 graus dessa noite. Após visitar 56 países, essa é, sem dúvidas, a experiência mais incrível que eu já vivi. Realmente de cair o queixo e arrancar algumas lágrimas dos mais emotivos. No dia seguinte, era hora de explorar um pouco mais as atividades e paisagens diurnas que o inverno de Yellowknife propicia, começando pelo clássico passeio de snowmobile. Antes da gente começar o passeio, uma pequena curiosidade: ontem eu aluguei um carro para poder passear aqui por Yellowknife nos próximos 2 dias, e para a bateria se manter aquecida, para o carro poder pegar no tranco quando você for ligar, você precisa pegar junto com o carro este pequeno cabo que conecta ali por tomada mesmo, né, a bateria do carro com uma tomada que normalmente as casas aqui possuem. Por exemplo, aqui no meu hotel, a Hacho House, você tem uma outra ali atrás, deve ter umas 3, 4 tomadas espalhadas por aqui para você poder ligar o carro, porque se ele ficar aqui 6 horas ou mais no frio, sem nenhuma alimentação para a bateria, vai falhar. E olha só como são as placas dos carros daqui, super temáticas da região. Outra coisa muito legal de citar da Hacho House, a guest house que eu tô hospedado, é que ela fica bem atrás dessas árvores aqui. E onde eu tô agora? No Lake Frame. Pro passeio de agora, que eu fechei com a Yellowknife Vacations, mais uma vez buscaram o Fo na Hacho House, num ônibus não muito moderno, mas bem funcional. Após algumas paradas, ficou claro que o grupo dessa aventura seria formado 100% por chineses, que já se conheciam, e eu, o clássico peixe fora da água. Literalmente eu era a única pessoa que não falava chinês ali, pois até o guia que estava ajudando a colocar os capacetes falava com todo mundo em chinês. Armaduras postas, carrinhos na posição, prontos para dar a partida em filinha, bem educados após receber as instruções de segurança, principalmente sobre onde ir e onde não ir, pois é bem difícil saber onde é lago congelado e onde é terra mesmo. A experiência em si é bem divertida e dá para dar umas aceleradas de vez em quando, por mais que não seja algo que você queira fazer por horas e horas no mesmo lugar.
De volta para o carro, a próxima parada envolvia uma trilha bem mais afastada do centro da cidade, que começa na parte de trás de uma pequena região residencial na periferia de Yellowknife, em busca de uma caverna congelada com várias estalactites na entrada, um dos cartões postais da região. Só que para chegar lá é você com você mesmo numa mata bem mais fechada, sem vastos lagos congelados, apenas o barulho dos seus passos e a incerteza de se, de fato, você está sozinho na selva polar a menos 38 graus. Pelo medo de um urso aparecer ao longo de toda essa trilha, eu esperava que a caverna fosse pelo menos um pouco maior. Mas que a bonita é. Depois de congelar o bigode, a próxima parada era o lugar onde você realmente percebe o quão única é essa cidade. O inverno é tão rigoroso que entre o final de dezembro e o começo de abril, um dos braços do segundo maior lago dos territórios do Noroeste forma, literalmente, uma estrada oficial de 6,5 km, conectando Yellowknife à pequena vila de Deta. E é uma imensidão de gelo para todos os lados, você não consegue ter a menor ideia de onde é o fim da estrada mesmo. Além de ver toda essa imensidão do lago congelado, você consegue em alguns lugares realmente ver aqui claramente como é gelo aqui embaixo. Olha isso, e escorrega pra caramba. O lago é tão resistente que foi aqui inclusive que viemos ver ontem a aurora com aqueles ônibus bem parrudos. Quando eu pesquisei sobre esse lugar pela primeira vez, deu um pouquinho de medo, né? Afinal, não tô acostumado, vai saber como é que é dirigir em cima de um lago congelado, vai que ele quebra, né? Mas quando você tá aqui, você percebe que é super normal mesmo, tipo, parece terra, você não percebe que isso aqui é água no fim das contas. E olha só, ali no fundo dá pra ver inclusive o pessoal andando de snowmobile no resto do lago. Eu já tô dirigindo há mais ou menos uns 5 minutos sem parar, uns 35 km por hora mais ou menos, e ainda não consigo ver o final dessa estrada. Deta é uma pequena comunidade do povo indígena Yellowknife's Din. Muito antes do surgimento de Yellowknife, este já era um tradicional acampamento de pesca às margens do Great Slave Lake e até hoje preserva sua forte identidade cultural. Pelo jeito tem um peso máximo que o lago consegue aguentar em cima enquanto congelado, 30 mil quilos. Acho que eu tô seguro. Dirigir sob um lago congelado a menos 35 graus pode parecer uma completa loucura, mas na real é incrível. Te dá aquela sensação de, pô, realmente eu tô vivendo a vida. É uma experiência inesquecível. Um dos lugares mais famosos para se comer na cidade é o Bullock's Bistro, um restaurante de peixe bem aconchegante, com cozinha exposta, super decorado e bem lotado. Aqui basicamente você escolhe o peixe pescado nos lagos da região e como você quer ele servido. Eu peguei o mais básico, frito, acompanhado de batatas e uma salada. Precinho salgado, mas estava realmente muito bom. O lugar com a melhor vista da região de Yellowknife, perfeito para o pôr do sol, é o morro onde fica o Bush Pilots Monument, um monumento em homenagem aos pilotos que desbravaram o norte do Canadá nas décadas de 1920 e 1930, sob frio extremo e condições de voo bem desafiadoras, mas sendo essenciais para transportar pessoas, cargas e suprimentos, impulsionando a exploração e o desenvolvimento da região. Claramente esse monumento fica bem no topo de Yellowknife, aqui você consegue ter uma vista perfeita tanto da cidade ali no fundo, quanto de todos os lagos congelados aqui ao redor, incluindo bem ali no fundo a Death Ice Road. Aqui dessa distância talvez não dê pra ver muito bem, mas ali no fundo, na frente da Death Ice Road, tem algumas casinhas onde você imaginaria em tese que é o lago, né? Só que não, obviamente, porque você tem as casas ali, então é terra. Então é muito louco perceber, né, como nessa paisagem aqui com o lago completamente congelado, você meio que fica sem saber o que é água e o que é terra.
Bem ao lado do monumento existe um pequeno bairro residencial isolado numa ilha chamada Latan Island, que vale o passeio se você tiver alugado um carro, para ver um pouco das casas cobertas de neve e muitas vezes enfeitadas para o Natal. Nessa noite, um pouco da dura realidade de uma viagem com foco na aurora boreal. Dessa vez as luzes ficaram bem tímidas, dificilmente sendo vistas a olho nu, mas pelo menos rendendo mais algumas fotinhos. Pode acontecer e você precisa estar preparado sabendo que nunca é certeza que a aurora vai dar as caras. Já deu pra perceber que Yellowknife é um excelente destino pra quem curte viajar de carro por aí. E no meu último dia na cidade eu resolvi aproveitar um pouco mais as estradas e sair por aí pra observar as paisagens fora da cidade. Peguei a rodovia número 4, logo ao norte da cidade, em direção ao leste, aproveitando demais cada segundo de vista com esse céu 100% limpo. E essa época do ano é bem assim, apesar dos menos 39 graus nesse dia, céu limpo e muito ensolarado, deixando as florestas boreais ainda mais incríveis. Só não dava pra se afastar muito de Yellowknife, pois vai que o carro quebra no meio do caminho e você fica isolado nesse frio absurdo. Nada aconselhável. Na volta, a hora de mais uma dica gastronômica da cidade. Fora dos limites da área urbana, dentro de um pequeno museu, você encontra um restaurante que literalmente se chama The Hidden Gem, famoso por servir hambúrguer de carne de bisão. O lugar é simples, com uma decoração que remete bem a regiões interioranas e com uma vibe bem familiar. O hambúrguer era bem bonito e bem servido. Agora, para provar que a carne era realmente de bisão, só vendo o chefe matar o bicho na floresta. Mas que a carne era muito boa e com um gostinho bem peculiar, isso era. Uma das coisas que eu reparei aqui em Yellowknife é a quantidade de imigrantes que moram aqui. Você pega, por exemplo, a dona da guest house que eu tô hospedado, ela é de Taiwan. O motorista do Uber que eu peguei quando eu cheguei lá no aeroporto é da Somália. Você pega o cara que trabalha na agência que eu aluguei o carro, ele é de Camarões. O dono aqui desse restaurante é de Zimbábue. Então tem gente que fica pensando, que malucos esses canadenses que moram aí. Não são só os canadenses que moram nesse frio extremo aqui, não. Pra completar a refeição, nada melhor do que conhecer a cervejaria local da cidade, a Northwest Territories Brewing Company. Um bar bem espaçoso, não tão caro pros padrões da América do Norte, com uma cerveja escura deliciosa. Provavelmente você clicou nesse vídeo para ver como é a aurora boreal, e eu espero que você termine o vídeo entendendo que o extremo norte do globo vai muito além do espetáculo das luzes coloridas no céu. A aurora é sim a experiência mais inesquecível que você pode ter, mas experimentar a vida no extremo polar é algo que muda sua percepção de como nós podemos nos adaptar às adversidades da natureza e da vida como um todo. Yellowknife não é uma cidade para se visitar, mas sim para se viver uma aventura de outro mundo.